Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, anestesiologista, CMIO da Anestec, e hoje tenho o prazer de conversar com Marcos Albuquerque. Marcos é médico anestesiologista, TSA, SBA, mestre e doutor em ciência de saúde, professor e orientador do programa de pós-graduação de inovação e tecnologia em saúde na Universidade Federal de Sergipe, e o Marcos foi presidente da SBA na gestão 2022. Tem uma longa carreira já na acadêmica e associativa, né, Marcos? Sim. E hoje eu quero conversar com você sobre a anestesiologia como protagonista no atual cenário da saúde. Cenário que está se consolidando, está em constante modificação. Então, Marcos, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta um pouco melhor aí, contextualiza o pessoal. Bem-vindo. Então, boa tarde, Jorge. O tema é bastante pertinente diante de todo o cenário que nós estamos vivenciando nos últimos anos. E como apaixonado pela gestão e pela anestesiologia, eu acho que é um tema que podemos explorar bastante, trazendo insights significativos para os colegas anestesiologistas. Eu estou à disposição para o nosso bate-papo. Então, Marcos, o cenário, ultimamente, depois de 2016, que mudou a parte econômica, a parte jurídica das fusões e aquisições, a gente percebeu uma mudança drástica no cenário de saúde com a consolidação, né? Várias empresas sendo compradas, fazendo grandes fusões, formando grandes redes. E a gente sabe que os hospitais, o serviço terciário no Brasil, ele é essencialmente cirúrgico. Então, cada vez mais os hospitais eles são cirúrgicos, com uma deshospitalização precoce, tentando cada vez ir para cirurgias menos invasivas, mais ambulatoriais. Então, o centro cirúrgico é o epicentro da assistência à saúde, e quem está lá todos os dias somos nós, anestesistas. E no nosso entendimento na Anestec, e eu tenho certeza que você pensa isso também, nós temos a total condição de ser protagonista nesse novo cenário, conduzindo a gestão do centro cirúrgico, ajudando, né, claro, com um time, mas com um anestesista como sendo peça essencial do gerenciamento do centro cirúrgico, porque afinal a gente anestesia para todos os cirurgiões, a gente está lá o dia inteiro, tem uma visão mais global do andamento. Como que você vê a anestesiologia hoje, né, um pouco de histórico, né, da nossa experiência, da tua experiência já como profissional, e onde você enxerga que a gente está indo? Então, Jorge, nesses meus mais de 30 anos de anestesia, eu tenho visto uma mudança drástica no cenário, desde a minha formação como médico em especialização, onde tivemos todas as mudanças. Nós sabemos que o Brasil é um país onde ainda tem um grande número de pacientes que são atendidos pela saúde pública, e a saúde suplementar representa apenas em torno de 5 a 7% de todo o percentual dos pacientes atendidos. E hoje, cada vez mais, eu tenho essa consciência de que nós, médicos anestesiologistas, somos os melhores em gestão para gerenciar todo o design da sala de cirurgia, todo o link de equipamentos, de materiais. Nós temos um amplo relacionamento com todos os profissionais de saúde, não só da área médica, mas também nós fazemos interface com os multiprofissionais, outros profissionais da área de saúde, como fisioterapeuta, como enfermeiro, e tudo isso nos faz um médico que pode assumir esse papel de liderança, sim. Na minha opinião, a base é que precisa ser melhorada. O curso de medicina precisa introduzir esse olhar para o médico, para a área de gestão, de gerenciamento, porque a enfermagem, desde a sua origem, já tem em seu currículo básico essa formação de gestão e de gerenciamento.
E se nós observarmos, esse perfil vem mudando, o interesse do médico anestesiologista em cuidar da sua área, cuidar do seu local de trabalho tem sido cada vez mais observado, e esse talvez seja o grande diferencial, onde nós podemos nos capacitarmos, que eu acho que a capacitação é de fundamental importância. Hoje nós vivemos todo um conhecimento onde temos que entender as necessidades do hospital, as necessidades dos pacientes, as necessidades das operadoras, e tudo isso nos faz repensar na nossa forma de trabalho e, por que não dizer, com um olhar na farmacoeconomia, com o olhar dentro dessas novas tecnologias que vêm surgindo. Hoje nós temos a inteligência artificial, hoje algumas profissões provavelmente no futuro serão substituídas. Então, eu acredito que a anestesiologia pode sim ser esse diferencial, pode sim contribuir com a melhoria dos hospitais, principalmente nessa fase onde nós temos essas verticalizações, essas terceirizações. Nós somos pegos, de repente, com hospitais que tem um grupo de anestesia, esse grupo é substituído por outro grupo. Então, nada melhor do que a união dos médicos anestesiologistas em prol de trabalhar a causa, e não é só pensar no retorno financeiro, mas o quanto nós podemos contribuir para todo esse desenvolvimento da anestesiologia em todas as suas interfaces. Essas seriam minhas considerações iniciais. É muito bom. Aqui na Anestec, a gente criou a comunidade Anestesia de Valor justamente com essa visão, que a gente tem que assumir esse protagonismo. Eu acho que esse cenário atual, Marcos, ele é favorável ao anestesista a ajudar o gerenciamento e tomar esse papel. E na anestesiologia, em geral, o anestesista ele tem um perfil analítico, organizado, como a nossa própria especialidade exige, né? Dificilmente você vê um anestesista que não seja um cara organizado, que planeja, porque isso está no core business da nossa especialidade, né? Associado a gente está o dia inteiro dentro do centro cirúrgico, realmente a gente tem bastante condições de fazer isso, a maioria dos profissionais. Eu acredito que falta um pouco de formação. Eu acabei me direcionando para estudar gestão e tecnologia depois, por vontade própria. Fiz uma pós-graduação de gestão de pacientes críticos, que me ajudou bastante a entender isso. E eu acho que aos poucos a gente tem que ir colocando isso na formação, e tanto de gestão, ferramentas de gestão, trabalhar com indicadores. A qualidade de segurança, ela trouxe isso muito mais presente, e a gente já tem que começar a olhar para um lado de ciência de dados também, porque nós estamos falando de indicadores cada vez mais complexos, de dados mais difíceis de serem analisados, e a nossa formação ela é bem pequena, né, nessa parte de gestão, indicadores e de análise de dados um pouco mais avançada. Você vê a gente já caminhando para evoluir, porque eu lembro meu programa de residência, eu acabei há 15 anos, né? Não se falava absolutamente nada de indicadores. Agora, no próprio Academia SBA, a gente já tem aulas de gestão de centro cirúrgico, qualidade de segurança, se fala de indicadores com mais frequência, mas eu acho que ainda me parece um pouco descontextualizado para o residente, para o cara que está se formando. Né? E é o que, como preceptor, coordenador de programa, eu tento sempre trazer essas questões, contextualizar a importância no dia a dia, porque parece, às vezes, ser algo que está um pouco distante da prática. Queria ver a tua visão, e eu sei que vocês tiveram algumas movimentações sobre isso na tua gestão ali da SBA, do ponto de vista de formação, né? Sim, em primeiro lugar, Jorge, eu quero parabenizar a Anestec por essa ideia de criar essa comunidade Anestesia de Valor. O próprio nome traz um peso de muita responsabilidade,
porque realmente nós precisamos criar no Brasil e no mundo uma anestesia de valor. E, como você próprio falou, a anestesia de valor passa por uma adequada medicina perioperatória. Na minha visão, nós temos que ter o olhar do antes, durante e depois. E sim, está muito incipiente, nós iniciamos os programas, as introduções do conhecimento, mas com certeza precisa avançar muito. O próprio médico em especialização, médico residente, ele precisa ter esse interesse de conhecer, de saber o quanto a anestesia que ele realizou teve o resultado a médio e longo prazo, isso é de fundamental importância. Não tem como hoje nós não olharmos para os nossos pacientes e nos dedicarmos a uma anestesia de qualidade para que esses pacientes não saiam de sala com náusea, com vômito, com dor pós-operatória, com alterações cognitivas, e hoje, com o advento da ultrassonografia, com lesões nervosas. Então, precisamos criar essa base de dados, nós precisamos criar performance no médico em especialização e no médico anestesiologista, para que ele conheça o resultado do seu trabalho. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, qualquer caminho vai ser útil, vai me levar a acreditar que eu estou realizando uma excelente anestesia. Mas o quanto essa minha anestesia que eu fiz hoje, daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, alterou a cognição do meu paciente, o quanto alterou a destreza motora, a inteligência, o raciocínio. Então, nós precisamos, sim, criar uma fortaleza, uma anestesia de valor, como a comunidade criada pela Anestec. Nós precisamos incutir desde a base. O médico em especialização, desde o primeiro dia do ME1 até o último dia, ele tem que ter esse olhar diferenciado para tudo que ele vai utilizar. E aí, ele precisa gostar da estatística, gostar da matemática. Eu sei que muitos de nós não somos afeitos, mas é importante que a gente entenda o quanto esses dados influenciam nos próprios desfechos, que a gente possa entender, por exemplo, qual é o meu resultado de náusea e vômito pós-operatório nas cirurgias bariátricas, por exemplo, numa videolaparoscopia. E aí, com isso, eu vou criando esse valor. Eu vou entendendo, avaliar melhor o meu paciente, vou entendendo qual é o melhor perfil de medicação pré-anestésica. Hoje não cabe mais entender que a medicação pré-anestésica é um benzodiazepínico, mas entender o que realmente o paciente precisa para que eu possa ter melhores indicadores, desfechos menos negativos no pós-operatório, o quanto é importante uma anestesia de valor, uma anestesia de qualidade, onde o paciente vai caminhar mais rápido, vai para a sua residência mais rápido, vai voltar ao seu trabalho mais rápido, o quanto isso gera de satisfação, de efeitos psicoemocionais nos pacientes, e o quanto tudo isso vai melhorar. E aí eu trago um pouco o lado de que o anestesiologista ele entenda dos dados, ele entenda tudo isso, mas que ele tenha empatia, que ele tenha resiliência de ter esse olhar sobre esses dados. Porque se eu tenho apenas os dados, mas eu não faço uma análise crítica, se eu não sou analítico, eles vão continuar tabulados. E eu não vou entender, nem vou procurar, a partir daqueles dados, gerar um novo olhar para que eu possa melhorar o dia a dia. E hoje já não cabe mais, Jorge, na minha época a gente dizia que a melhor anestesia é aquela que melhor eu sei fazer. Não. Hoje nós temos que conhecer todos os tipos de anestesias, nós temos que conhecer o eco transesofágico, a ultrassonografia, nós temos que fazer o melhor para o paciente, performar melhor para que esse paciente tenha melhores resultados e tenha esse valor que vocês tanto apregoam e tanto falam. E mais uma vez eu parabenizo por essa ideia de criar essa comunidade. E com certeza a sociedade brasileira sempre vai estar à disposição de contribuir e de poder, como você sabe, nós temos um dos maiores bancos de dados do mundo, que são os dados do logbook, onde os MS colocam tudo o que acontece, todos os tipos de anestesia. Então, são dados que são de fundamental importância para que a gente possa criar no próprio país algo que a gente possa apresentar ao Ministério da Saúde, possa apresentar às operadoras,
de como a sociedade brasileira pode contribuir para tudo isso. Eu sempre costumo dizer assim que o colega, eu não conheço nenhum colega que acorde cedo da manhã e vai para o hospital pensando que vai fazer uma anestesia ruim. Isso não acontece. Ele vai achando que ele vai estar fazendo uma boa anestesia, a melhor anestesia que ele pode fazer. E aí sim, a gente precisa ter muito repertório, como você falou, a gente tem que conhecer uma série de técnicas, mas se a gente não medir e você conseguir dizer para o colega, ó, cara, isso aqui você pode melhorar, esse teu resultado não está muito bom, isso aqui está destoando do resto da equipe, dificilmente ele vai mudar o que ele está fazendo. Porque se você for lá dar uma opinião para ele, a opinião dele é que ele faz uma boa anestesia. Então, você tem que... Por isso é importante a gente trabalhar com dados, com indicadores, e é como a gente diz assim, é como um tá quente, tá frio, né? Então, assim, ó, cara, por aqui tá bom, segue assim, isso aqui tá legal. Esse outro lado aqui, cara, nessa situação não tá legal. Então, vamos melhorar, vamos fazer um treinamento, vamos rever algumas coisas, vamos pôr mais atenção em algum índice, porque senão o colega ele acredita que ele está fazendo a melhor forma de anestesia. E já teve várias situações dos próprios colegas que começaram a gerenciar os dados, quando eles analisam os seus próprios indicadores, nossa, eu posso melhorar nisso aqui, eu achei que eu estava indo muito bem. Então, a gente tem uma percepção que não necessariamente ela vai ser o que os dados vão nos mostrar, né? Então, assim, ó, não tem como a gente evoluir em qualidade, em segurança e em valor se a gente não passar a olhar dados. Isso não tem como a gente fazer isso. E hoje as instituições estão ficando muito grandes, né, Marcos? Dificilmente. Sempre tem aquela clínica, lá 2, 3, 4 salas, mas hoje a tendência dos nossos hospitais terciários serem grandes hospitais, com equipes muito grandes lá, com 40, 50, 100, 200 anestesistas no seu corpo clínico. Não tem como ficar na conversa, você gerenciar todo mundo. Tem que ter formas mais objetivas, e quando você fala em formas objetivas, é análise de dados, de indicadores. Então, esse é um caminho que a gente acredita que é um caminho sem volta. Não tem como não fazer isso se você quiser ter uma melhoria contínua, tanto em qualidade, segurança, se você tiver uma melhoria contínua em qualidade e segurança, você está falando em entregar uma anestesia com mais valor, Sim. que é o que interessa para todos os nossos clientes, todas as pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho. Nossos clientes são os pacientes, é o cirurgião, é o hospital, é a operadora, tem todo um contexto ao redor que a gente precisa trazer para a mesa de discussão e para mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu acho que você trouxe, Jorge, uma parte fundamental. É para hoje, não pode ser para o futuro. E cada vez mais nós estamos sendo cobrados. E essa cobrança é de fundamental importância. Hoje, com as acreditadoras, com os hospitais trazendo a performance do médico anestesiologista, essas rodadas de diálogos, talvez semanais ou talvez diários no final do turno, vão se tornar cada vez mais frequentes para que a gente possa chegar a um denominador comum da melhoria de cada um de nós. Porque isso que você falou é bem interessante. Eu já vi vários colegas que dizem assim, meu paciente acordou. Mas sim, você colocou ele para dormir, ele acordou. Mas como ele acordou? Qual foi a qualidade desse despertar? O quanto esse despertar vai gerar de necessidade de outros fármacos? Ou quanto esse despertar, como ele aconteceu, vai trazer alterações na vida desse paciente? Então, hoje, com essas fusões, com essas necessidades, inclusive, George, eu acho que o futuro vai ser, talvez, além da solicitação das titulações, das certificações, que você tenha suporte avançado de vida, que você tenha CLS, que você tenha via aérea, que você tenha curso de ultrassom. Eu acho que vai chegar uma época que nós vamos ser cobrados
para que a gente possa ter certificações de que a gente entende o que a gente está fazendo. O quanto a gente vai conseguir avaliar, talvez através de uma certificação de análise de dados mesmo. De o quanto, já é uma dica aí para vocês, o quanto vocês podem criar alguma coisa nessa área, de poder levar ao médico anestesiologista esse entendimento básico, que não só ele sair de casa e fazer anestesia, mas ele, ao retornar para casa, ele entender como ele fez a anestesia, o quanto essa anestesia que ele fez gerou dados para o hospital, o quanto essa anestesia gerou indicadores, e a análise desses indicadores, o quanto foram satisfatórios ou insatisfatórios, para que possa gerar resultados positivos. E aí você falou, para o cirurgião, para o paciente, para as operadoras, para o hospital, para todo o ecossistema. E hoje, cada vez mais, falando em sustentabilidade, não tem volta. Não tem volta. É a sustentabilidade do ambiente, o quanto nós, como anestesiologistas, na nossa entrega de valor, nós nos preocupamos com o foco cirúrgico. Isso não é da enfermagem. A gente tem que saber se o foco está funcionando. Já pensou se a gente fez uma hack anestesia e nenhuma luz do foco está funcionando e a gente vai esperar que passe a hack? Então, nós temos que assumir a gestão. Nós temos que assumir a liderança. Nós temos a Força-Tarefa Americana, ela diz o seguinte, que o melhor gestor da condução do centro cirúrgico é o médico anestesiologista, e eu assino embaixo. Eu acho que nós, com a nossa formação, com o nosso olhar diferenciado, com a nossa interface com todas as especialidades cirúrgicas, nós sim, com certeza, somos os médicos ideais para fazer esse gerenciamento. Concordo. Não é só uma opinião, isso já tem literatura demonstrando isso, né, Marcos? Claro, Sim. o pessoal pode já tem uma tendência, né? Obviamente, a gente acredita muito, né, no potencial gestor da anestesiologia, mas existe já uma literatura demonstrando isso numa série em séries de casos, em série de situações. Sim. A gente está trabalhando, você falou que eu vou dar um spoiler aqui, né? A gente está nesse tipo de avaliação, que o anestesista ele tem o feedback em tempo real das coisas que ele está fazendo, e é basicamente isso, tá quente, tá frio. Ó, isso aqui está saindo do padrão, isso aqui está legal, isso aqui está bom, inclusive a gente está trabalhando já em dashboards analíticos de benchmarking, de maneira anonimizada, mas podendo comparar indicadores entre instituições e futuramente entre anestesiologistas, mesmo sem saber, né? Você saber, o teu indicador de dor forte na sala de recuperação ou de náusea e vômito na sala de recuperação é tal, se você comparar a média da tua instituição, mediana, interquartis, então você está bem posicionado ou não está bem posicionado nesse indicador dentro da tua própria instituição, sempre com muito cuidado sobre o tipo de... Você poder filtrar pelo tipo de procedimento, a gente sabe que é diferente você fazer uma cirurgia de grande porte ou fazer uma cirurgia de pequeno porte, então a gente tem que ter todos esses cuidados, mas isso já está em estudo e desenvolvimento, e eu posso dizer que eu sou um dos que está estudando isso, vendo como, onde, que dados a gente tem que juntar. Não é uma tarefa fácil, porque a gente tem que olhar para várias coisas, mas uma coisa que eu sempre falo, né? Se fosse fácil, estava pronto. Né? Então, as coisas que sobraram ainda para ser desenvolvidas são complexas, precisam de estudo, precisam de conhecimento, e é o que a gente está fazendo. Aproveitando essa deixa que você falou, Jorge, eu acho que uma das coisas que vocês mais fizeram, que começou lá atrás, eu acho que você nem estava ainda com o Diógenes, foi a automatização da ficha, cara. Hoje não tem como a gente estar com papel, colocando lá a cada minuto. Eu acho que você tem que ser fidedigno. A tua anestesia tem que refletir aquilo que você está fazendo. Então, essa automação traz um ganho absurdo, estúpido, um ganho muito grande para todo mundo, para o anestesiologista, para o cirurgião, para o paciente, porque em tempo real você pode acompanhar.
Eu fui a um congresso de anestesiologia em 2017, o europeu, e eu achei belíssimo, assim, a gente fala na evolução, mas o quanto a gente acompanhava lá, no próprio aparelho de anestesia, o percurso dos fármacos chegando lá no receptor. Então, o quanto isso nos traz de qualidade. E aí o pessoal disse, então nós vamos perder os nossos empregos? Pelo contrário, eu acredito que vai precisar cada mais de nós anestesiologistas, para que a gente possa interpretar e possa dar a segurança daquilo que está sendo administrado. Então, mais uma vez, aí, parabéns aí pela ideia de vocês, que começou lá atrás, de ter esse olhar diferenciado para o futuro, que já é realidade. Que já é realidade. E também nós estamos trabalhando aí de bastidores ainda formas de facilitar cada vez mais a integração com os monitores multiparâmetros. Porque não faz sentido você ter que ficar copiando o que está no monitor, no papel e nem no tablet, porque é só reproduzir dado, é só copiar dado. Então, não é algo que é necessário fazer, é algo que a máquina pode fazer, a automação pode realizar para a gente, deixar a gente com mais tempo, com mais atenção para as coisas que realmente importam. E estamos trabalhando também em várias iniciativas para te ajudar além do que o monitor está te dizendo, porque o monitor te dá um monte de dados, você tem que interpretar e tomar as condutas ou não. Nós vamos te ajudar, né, o que a gente chama na Nestec de inteligência aumentada, né, não uma inteligência artificial. Nós vamos ampliar a capacidade cognitiva do anestesista com a própria máquina, colocando atenção em alguns pontos críticos daquele paciente, no mapeamento de risco daquele paciente, onde você tem que colocar mais a sua atenção para aquela cirurgia ou para aquele tipo de paciente, quais são as tendências. Então a gente vai começar a analisar as tendências do monitor, não só, porque o monitor você está vendo ele, né? Mas a partir daqueles dados, qual é a tendência nos próximos 5, 10, 15 minutos? E aí, com isso, a gente vai auxiliando cada vez mais o anestesista através da tecnologia. Esse é o nosso trabalho atual. A gente está liberando, esse ano vão chegar várias features de aprendizado de máquina que vão ajudar muito o anestesiologista e que vão tirar dele trabalhos que não são de fundamental importância. Essa é a função da tecnologia hoje. Hoje, abre aspas, o close loop, fecha aspas, vocês estão antecipando a alça fechada. Vocês estão trazendo informações prévias a tudo aquilo que já se apregoa com relação à alça fechada, né? A oportunidade de você ter a prevenção, você prevenir o que pode acontecer daqui a algum tempo com nossos pacientes. Isso é fantástico, é muito e isso só é possível por a gente ter construído toda uma grande base de dados. Hoje a gente tem quase 2 milhões de anestesias registradas, então a gente consegue realmente trabalhar com análise de tendências usando um banco de dados muito grande e assim, pessoal que não tem tanta familiaridade com análise de dados, análise avançada, ciência de dados, aí você vai dizer assim, mas 2 milhões é até muito, porque se não fizeram antes. Cara, que às vezes assim, em 100 mil, você vai pegar 15, 20 procedimentos, eles vão ser 80%, vai ser um Pareto, né? 80% dos procedimentos são 20 situações. E aí você tem um N muito pequeno de situações não tão comuns, e aí você não consegue extrapolar os dados para esse, ou você perde muito a acurácia nesses outros dados, né? Então, agora a gente chegou no ponto que a gente está trazendo realmente essas features de aprendizado de máquina. Eu faço a supervisão do time de ciência de dados, né? Então eu faço a visão do anestesista no time de ciência de dados para a gente trazer essas features que vão chegar para o nosso usuário agora, no decorrer do ano, pelo menos 3 features de aprendizado de máquina. Uma de predição de potensão, de 5, 10 e 15 minutos, já falando aqui
em predição, para você poder se antecipar, porque às vezes você olha, a gente vê quando está tratando os dados, não tem, você vê assim, tem pequenas variações na pressão, na frequência, que não vão te chamar atenção. Eu olho aquilo e falo, está tudo bem. Mas daí o sistema de predição começa a dizer, ó, daqui a 10, 15 minutos você já está em risco de ter hipotensão. Aí você já começa a pensar no que você vai fazer, o que pode estar acontecendo. Você estava falando aí, eu estava viajando aqui na janela terapêutica. Quanto isso a gente poderia, porque nós sabemos que os nossos fármacos têm o intervalo é muito largo de dose e concentração. Então, se você puder ter essa preditividade ou essa previsibilidade dos próximos minutos, você consegue baixar o valor de dose ou concentração que você está usando do fármaco e o quanto isso vai beneficiar em todos os aspectos. Não só olhando para o lado da farmacoeconomia, mas também para o próprio paciente, que ele vai ter uma dose ou uma concentração menor, ou até talvez uma dose ou uma concentração maior, de acordo com a necessidade. Sim. E aí você vai... Eu sempre sonhei que o futuro da anestesia fosse individualizada. E eu acho que aí a gente pode esquecer tudo isso e partir para a individualização. Cada paciente é um paciente e eu vou trabalhar nele de acordo exatamente com o que ele precisa. O quanto essa farmacogenética, o quanto essa farmacocinética, essa farmacodinâmica, nós, como anestesiologistas, vamos poder manusear tendo esse conhecimento prévio, quanto a gente vai poder melhorar a qualidade da nossa anestesia. Eu estava aqui viajando um pouco, você falando aí, eu sonhando com tudo isso. O exercício de futurologia, né? Para a gente que trabalha com tecnologia, a gente tem que ficar fazendo esses exercícios, fica imaginando, aí quando você olha, cara, e aí isso que o Walt Disney já falava muito tempo atrás, se dá para sonhar, dá para fazer, né, cara? Sim, só que a gente tem que escolher um dos sonhos e aí pôr para executar, porque a inovação ela exige não só ideia, né? Ela exige execução. Então, e aí muitas iniciativas elas se perdem, né? Quando você sai do campo das ideias para colocar para executar, para rodar e para ser sustentável e economicamente viável, aí você tem um outro desafio, né? Então a gente está tentando agir por várias formas, mas nós vamos... O 2023 é o ano aqui na Nestec da predição e do aprendizado de máquina. Então nós vamos realmente colocar isso para acontecer, para chegar para o usuário final, porque você é professor de inovação, né, Marcos? A gente sabe que todo mundo fala de inteligência artificial, né, de deep learning, rede neural, mas assim, vamos dizer, isso está no palco, está no PowerPoint, mas você vai ver na linha de programação ali, não é bem assim, né? Então, realmente, para chegar nesse ponto, precisa ter uma solidez aí de dados que a gente tem nesses últimos anos, né? E alguém tem que fazer isso, né, Giorgio? Nós, os mortais, temos que ficar esperando que os crânios aí da tecnologia, os crânios desenvolvam alguma coisa para nos ajudar, e isso só engrandece o nosso trabalho, e a gente viaja com vocês também, sonhando que as coisas cheguem para que possam ser executadas, e com certeza, na minha opinião, o cuidado centrado no paciente ainda é algo que vai ser insubstituível. Então, tudo isso traz todos os benefícios para o cirurgião, para a operadora, para o hospital, mas você saber que um paciente teve uma melhoria na qualidade do seu atendimento baseado em toda essa construção nos deixa muito felizes. Ô, Marcos, nesse aspecto aí do cuidado centrado no paciente, a gente está ainda faltando uma peça no tabuleiro, que é o follow-up tardio, o extra-hospitalar. Sim. Acompanhar o paciente até o final da reabilitação funcional dele. Seja um dia ou dois, depois de uma cirurgia pequena, seja depois de 3, 4, 5 anos, numa cirurgia oncológica, numa cirurgia cardíaca, que é como você falou, assim, às vezes a tua anestesia pode ter repercussão depois de um ano na performance cognitiva do paciente, numa cirurgia de grande porte. Esse ponto ainda eu acho que tá faltando.
Sim, eu acho que o acompanhamento é fundamental. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz o acompanhamento até 2 anos depois dos aspectos cognitivos do paciente. E é impressionante, assim, o quanto você observa de coisas finas que a sua própria anestesia pode ter impactado. E, assim, quando a gente fala que uma alteração, as alterações cognitivas são mínimas, de 0,2 a 1%, por exemplo, a consciência intraoperatória. Mas para aquele paciente e para a família dele é 100%, quando ele traz um transtorno que possa inviabilizar o seu dia a dia, a sua convivência ou o seu retorno ao trabalho. Então, Jorge, eu acho que vocês vão fechar com chave de ouro quando vocês avançarem para a avaliação de desfechos positivos também. A gente não fala só de desfecho negativo, o quanto a anestesia pode melhorar a vida do paciente daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho que isso vai ser um grande avanço e vocês, com certeza, fazendo isso, terão um reconhecimento aí da literatura mundial pela contribuição de melhorar a qualidade da anestesia nesse aspecto de acompanhamento, de segmento dos pacientes. Esse é um ponto, acho que ainda tá, ainda precisa ser resolvido Não nessa é fácil, equação né? toda. Não, se fosse fácil, estava pronto, né? Se fosse fácil, Não, qualquer um fazia, né? não é fácil, e não É, é fácil você fazer isso com escala populacional. sim, Porque a gente vê algumas instituições, a gente monta uma linha de cuidado para prótese de quadril, para prótese de joelho. A linha de cuidado consiste numa pessoa fazendo ligação para o paciente. sim, Tá, mas daí prótese de quadril você faz 20, 30 no mês. Mas se você operar 1.500 pacientes no seu hospital por mês, é impossível você ter gente ligando para fazer isso. Você precisa de tecnologia, você precisa de automação. sim, Isso não é fácil de ser criado e conduzido. Tem uma série de complexidades, mas não tem outro caminho, né? sim, sim. Mas hoje, com o desenvolvimento até dos wearables, né, a gente pode fazer um follow-up conectado com algum wearable para ver a capacidade funcional do paciente numa cirurgia que você precisa resgatar a funcionalidade, movimentação. Cara, talvez um smartwatch, um wearable qualquer desses, que está ficando cada vez mais comum, né? A gente sabe que a tecnologia ela vai ficando cada vez mais comum. Você pode começar a olhar para esse segmento de formas variadas, porque no fim das contas, para o paciente que colocou uma prótese de quadril, o que é valor para ele, né, cara? Ele quer estar caminhando depois de Caminhar. 6 meses sem estar com dor. Sim, Não importa a prótese que você colocou. Não não. importa se você fez hack geral, peri, peng, não é. O que importa é o resultado final. Se Ele quer você voltar às conduziu suas uma boa atividades. anestesia, né? Sim, sim, Mas a gente tem que medir isso. sim, A gente tem que medir isso, porque é esse o objetivo final. E os melhores hospitais a gente enxerga o paciente até ele sair do hospital. sim. Né? A hora que ele saiu do hospital, fica todo nebuloso. O cirurgião não tem um acompanhamento próximo, Adequado. Sim, a operadora não faz a menor ideia do que acontece com o paciente, a gente também não sabe. Então, eu acho que esse ainda essa é a peça que falta no tabuleiro para a gente poder falar das equações de valor mesmo, né, do Value-Based Healthcare, e sim, para falar de performance. Porque falar de performance olhando só para indicador intra-hospitalar funciona para cirurgia ambulatorial, sim, onde são coisas de baixo impacto na vida do paciente, e realmente depois de 2, 3 dias ele vai estar funcionalmente bem. sim. Mas a alta complexidade, essas cirurgias que o paciente demora de 1 a 5 anos para se recuperar, de 6 meses a 5 anos, essas a gente tem que ter um olhar diferenciado, e isso ainda tá em aberto, né? Tá em Sim, sim. aberto. Mas vocês vão conseguir, eu acredito. Já, esse já é um dos sonhos, né? Falta pegar ele do campo dos sonhos e colocar Na prática. para executar, né? Colocar É, para sim. rodar.
Sim. Marcos, como que você vê aí para o futuro, cara, a nossa relação com as grandes operadoras? Você acredita assim, que o cooperativismo, o grupo, ou a gente vai se caminhar para um modelo mais americano-europeu, que você tem o profissional da instituição, não necessariamente o grupo em si? Porque eu vejo que no Brasil a gente ainda é muito pulverizado. Você trabalha, eu aqui acho que eu trabalho em 8 hospitais diferentes. Então, eu vejo claramente no hospital que eu faço a maior parte da minha rotina, eu conheço todos os protocolos, todos os cirurgiões, todos os materiais, mas em hospitais que eu vou pouco, você já passa, não sabe exatamente onde é que estão as coisas, às vezes não lembra, né? Então, o cenário de você ter o profissional de cada instituição, pelo menos a maior parte do corpo clínico fixado na instituição, tem uma série de vantagens, né? Mas o nosso modelo brasileiro não é assim. Eu vejo assim como algo difícil de ser analisado no momento, Jorge. Por exemplo, se você vai no Congresso americano, tem várias empresas lá querendo lhe cadastrar, querendo lhe chamar, mesmo você sendo de outro país, se você quer se inscrever, se você quer ir lá, porque eles estão precisando de médicos anestesiologistas. O que acontece especificamente no nosso país? Eu costumo dizer que nós temos, se a gente colocasse tudo isso dentro de uma panela, nós temos uma salada russa. Porque as diferenças de trabalho no nosso país são imensas. Tem colegas que não recebem nada pelo plantão e só recebem o que produz. Tem colegas que recebem pelo plantão e pelo que produz. Tem locais do país onde você só tem cooperativa. Só existe a cooperativa. A cooperativa atua em todo o estado. Tem locais que tem cooperativa, mas que só 20% dos anestesiologistas são cooperados, o restante trabalha freelance. Tem locais que você ainda tem visto colegas levar sua malinha para o hospital com seu material. Então, eu acho que no Brasil especificamente, mesmo com as fusões, mesmo com todas essas mudanças, eu acho que não vai ser a curto prazo que a gente vai ter um modelo. Se eu pudesse escolher um modelo, eu escolhia trabalhar num único hospital, porque eu ia ter um local onde eu conheceria todo todo o manuseio de fármacos, de aparelhos, de equipamentos, conheceria os cirurgiões, as enfermeiras, então o risco do erro ia ser menor. Para a minha saúde mental ia ser melhor, mas infelizmente essa não é a realidade. Por exemplo, um estado como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, esses grandes estados, você trabalha em vários locais, às vezes em locais distantes de onde você mora, e tudo isso eu acho que é muito complexo. Se você me perguntasse o que eu acho do sistema de trabalho, eu acho que o cooperativismo é um sistema bastante interessante, mas bastante interessante quando ele te oportuniza a você ganhar o que você produz. Porque nós sabemos que o, o pensamento de cada colega é diferente. Nós temos colegas que trabalham 24 horas e acha que é normal. Nós temos uma nova geração que quer trabalhar só 6 horas e acha que também é normal e talvez eles estejam certos, precisa de cuidar da saúde mental, precisa de cuidar da espiritualidade, de uma alimentação saudável, de exercício físico. Então, hoje, como membro ainda da sociedade brasileira e como presidente da gestão do ano anterior, eu não vejo ainda um modelo único para o país. Apesar na minha opinião, o trabalho, se você pudesse trabalhar num único local, o ganho seria muito grande. Muito grande. É como você mesmo diz. Você trabalha em hospitais, você conhece tudo, você se sente em casa. Você passa mais horas trabalhando do que na sua casa. Então, o local que você trabalha tem que ser uma extensão daquilo que você gosta de fazer, de você estar num ambiente que você se sinta bem, que você se sinta uma saúde mental satisfatória e que, principalmente, você trabalhe com quem você gosta. É muito bom você trabalhar com um cirurgião, que você conhece os tempos do cirurgião,
que você conhece quando o cirurgião vai partir para um próximo passo da cirurgia. Eu trabalho com cirurgião desde 96, então eu sei basicamente tudo que ele quer, como ele quer e da forma que ele quer. Então eu me sinto bem em ir trabalhar com ele, quando chega no dia que eu tenho que ir para a clínica dele. Então, hoje eu vejo duas grandes saídas: a fixação por hospitais e, quando possível, o cooperativismo. Porque eu acho que os grupos são benéficos, mas eu acho que existe uma disputa muito grande, muito interna entre os grupos, e, e aí vem todo o que gera disso tudo. Vem as terceirizações, vem as organizações não governamentais, que aí contrata com subemprego, vem as secretarias municipais de saúde que lhe contratam e passa 6 meses sem lhe pagar. Então, gera todo um contexto de dificuldade de você trabalhar e ter um retorno pelo teu trabalho. Claro que nós não temos como ser voluntários exclusivamente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir e precisa pagar as contas, precisa se alimentar, precisa se exercitar, precisa ter um lazer. Então, hoje, no Brasil, eu vejo duas saídas: a fixação de grupos por hospitais, e aí você seria aquele grupo daquele hospital, sem ser pago pelo hospital, como plantonista. Eu acho que você tem que ganhar pelo que você produz. Eu acho que é muito importante, talvez um mix, ter um valor de um plantão e você ganhar o que você produz, ou o cooperativismo, onde você tem o livre-arbítrio de trabalhar, claro, com limites de qualidade e segurança. Não você sabendo que você vai produzir mais, você vai ganhar mais, você querer fazer 24, 48, 72 horas seguidas, mas tem um limite estabelecido para que você possa ter um equilíbrio, ter pausas, ter meditação, ter um dia para você poder resolver alguma coisa sua pessoal. Eu penso por esse lado, mas que não está fácil. Eu acho que a situação atual, nós vamos ter que trabalhar muito, muito, muito para chegar a um consenso, talvez com a FEBRACAN, com a Federação Brasileira de Cooperativas de Anestesia, que vem avançando, que vem discutindo, que vem fazendo fóruns de discussão. E eu acho que, principalmente, Jorge, com a união dos médicos anestesiologistas do Brasil. Nunca nós necessitamos tanto de estarmos unidos em prol da melhoria da nossa anestesia e do nosso ganho também. Perfeito, concordo muito. Eu vejo uma outra situação que eu acho que em breve deve começar a bater mais na nossa porta, dessas operadoras, dessas verticalizações, nessas fusões, que é o alinhamento institucional. Você ter a gestão do centro cirúrgico, da equipe de anestesia, alinhada com os objetivos e com as metas da instituição. E é muito difícil você manter um alinhamento quando você tem um corpo clínico muito pulverizado. Então, pensando também como empresário, como empreendedor, eu não ia querer no meu hospital que vinha a cada dia uma pessoa diferente. Eu ia querer, pelo menos, que tivesse a maioria dos anestesistas que conhecem bem o hospital, conhecem os processos, os fluxos, conhecem tudo, e ter um alinhamento institucional. E aí a gente volta para a discussão dos dados, né? Você mostrar, não, nossos indicadores da nossa equipe, que é a equipe principal do hospital, nossos indicadores são bons, a gente está alinhado com os objetivos da instituição, a gente tem as preocupações, a preocupação da instituição se reflete e a gente transmite. Eu acho que esse é um novo momento na gestão da anestesiologia, seja ela cooperativa, grupo ou corpo clínico da instituição. Eu acho que isso vai cada vez começar a chegar e ser mais importante, esse alinhamento com o que o gestor quer. Só que para você ir para uma mesa com gestores, eu tenho certeza que você já passou por isso, você tem que ir lá imbuído de números, de dados, né? De conhecimento, porque o conhecimento a gente tem de como funciona o centro cirúrgico, como é que são as coisas. Você vai lá imbuído com dados, você fala na mesma língua e você fica como um parceiro
da instituição, da direção da instituição. Então, esse é um outro cenário que eu acredito que em breve vai ficar cada vez mais no dia a dia da instituição e do anestesista. E aí a performance, que todo mundo fala, né, em pagamento por performance, coisa, a performance não é nada mais do que um alinhamento com a instituição, com o objetivo da instituição. Não adianta você ter uma ótima performance num aspecto que é totalmente desalinhado com o que a instituição quer. Ela não vai te pagar mais por isso. Ela vai te pagar mais se você estiver alinhado com a instituição. Então, pagamento por performance está imbuído de alinhamento institucional. Esse ponto, Jorge, é muito interessante e muito importante ser discutido e talvez internalizado por nós. Esse ponto é de fundamental importância e deve ser cada vez mais internalizado por todos nós anestesiologistas. Eu fui gestor de 2 hospitais públicos e fui diretor clínico de um hospital privado. E o quanto eu tinha dificuldade no diálogo com os colegas médicos anestesiologistas, porque cada um queria fazer a sua anestesia de acordo com a sua receita do bolo, que o protocolo é meu e não da instituição. Sim. Então, quanto precisa, e eu acho que nesse aspecto tem mudado. Eu acho que essa nova geração, a própria geração nossa já está vendo que o caminho é esse, que nós temos que seguir padrões, que nós temos que seguir normativas que dão certo e que vão fazer essa comunhão entre a gestão do hospital e nós, anestesiologistas, para um melhor, para o bem comum. Perfeito. Marcos, o papo tá bom, se deixar a gente vai longe aqui. Eu queria que você quer deixar alguma mensagem final para nossa audiência, por favor, antes da gente encerrar. Então, Jorge, eu quero agradecer a oportunidade. Foi uma conversa leve, interessante, com todo esse teu conhecimento. Eu lhe conheço desde residente. Sei o quanto você tem uma capacidade aí, com certeza vai se desenvolver cada vez mais. Você tem esse perfil de buscar os seus sonhos. E é como você diz, a gente passaria a tarde inteira aqui conversando, porque é uma conversa interessante, é uma conversa que nos engrandece e que permite fazer uma análise de cenário Brasil, ou talvez até extra Brasil, do que a gente pode contribuir para a nossa especialidade, do que a gente pode contribuir, e talvez a mensagem que eu deixaria para os médicos em especialização, que eles buscassem durante os 3 anos de sua especialização, da sua residência médica, se inteirar, conhecer melhor, buscar entender o quanto a sua anestesia impacta na vida do paciente, que o seu propósito durante esses 3 anos seja fazer a análise de indicadores, de desfechos, análise de dados, para que, após os 3 anos, eles entrem no mercado com um novo olhar sobre como executar a sua anestesia como profissional. Essa talvez seja a mensagem que eu gostaria de deixar nesse dia e agradecer à Anestec, a todos vocês aí da diretiva, por me convidar e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Marcos. Não, a gente que agradece você ter aceitado participar e com certeza tem muito para acrescentar aqui na nossa comunidade. E eu queria encerrar com algo que eu falei agora há pouco e com uma provocação, né? Na inovação a gente é um pouco provocador. Se você que está nos escutando conhece, sabe quais são os objetivos da sua instituição, onde você está trabalhando. Para você estar alinhado com os objetivos da instituição, você tem que primeiro saber quais são, entender quais eles são e como a tua anestesia pode contribuir ou afastar disso. Então, a provocação é essa. Você conhece quais são os objetivos da sua instituição? Se você for atrás para um alinhamento institucional, você vai ir atrás de tudo que a gente conversou aqui nesse podcast. Então, agradeço de novo, Marcos, muito obrigado, agradeço a nossa audiência e até o próximo podcast.
Eu que agradeço e excelente provocação. Boa tarde a todos.